Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo em ordem. A voz de vez em quando ainda falha um pouquinho, mas estamos bem. Hoje é quinta-feira, dia de mais um bloco de leituras de A Menina que Não Sabia Ler, volume 2. Eu quero saber de vocês o que vocês estão achando da nossa leitura, deste livro. Eu tenho gostado muito. Mais uma vez eu vou agradecer a cada um de vocês que está aqui acompanhando a leitura, deixando comentário, deixando like. Muito obrigada aos novos inscritos que têm me acompanhado. Agradeço de coração. Se você está aqui e quer saber quando é que tem novas publicações, oficialmente, às quartas-feiras, eu publico um bloco de capítulos de leitura, de capítulos de Ramsés, da coleção Ramsés. Estamos no volume 2, O Templo de Milhões de Anos. E de quinta-feira, o volume 2 de A Menina que Não Sabia Ler. Por enquanto, são só essas as leituras que eu estou fazendo. Se você quer acompanhar a leitura, saber quando é que essa leitura acontece, quando ela vai para o ar, por favor, aciona a notificação, o sininho de notificação, tá? Todos os dias eu publico no aplicativo Quai trechos dessa leitura. O que é publicado no YouTube diariamente é dividido e publicado no aplicativo Quai. Para acompanhar, é só baixar o aplicativo ou me seguir através do link que está na descrição. Bom, vamos começar? O que será que acontece com a carta que o John Shepherd, ou será que é outro nome, vai mandar ou mandou para a Caroline Adams? Tô curiosa para saber. Vamos continuar as leituras? Capítulo 13. Na manhã seguinte, senti que estava um pouco entorpecido por causa da noite tumultuada e do sono agitado. Tão ruim quanto eu havia imaginado que seria. Estava lento e desanimado no cumprimento de minhas tarefas. Morgan não apareceu para o café e mandou um bilhete dizendo que estaria ocupado durante todo o dia. Avisou que me veria no jantar e pediu que eu cuidasse de tudo da melhor forma possível. Com o trabalho extra, só fui me lembrar da pobre Jane Pomba à tarde. Já estava quase na hora dos exercícios e por isso decidi eu mesmo pegá-la no quarto, dispensando Eva ao encontrá-la no corredor. Houve uma pequena demora quando bati na porta, 1 ou 2 segundos apenas, até que ela me mandasse entrar, mas o suficiente para me fazer pensar. Abri a porta e encontrei-a sentada na poltrona, com as mãos no colo sobre David Copperfield fechado. No chão, ao lado da poltrona, estava um bordado, aparentemente uma capa de almofada, ainda em seus estágios iniciais. Olá, o que está fazendo? Estava olhando as ilustrações deste livro, senhor, e agora estou olhando pela janela. A resposta me pareceu muito conveniente, mas deixei passar. E que histórias imaginou a partir das imagens? Ela corou. Ah, nada que possa interessar ao senhor. Pelo contrário, gostaria muito que me contasse. Ela me olhou cautelosamente. Eu diria que desconfiava de mim. Decidi que as pessoas que vivem no barco de cabeça para baixo são pessoas do mar. Na minha história, são pescadores simples. Está vendo? Você estava errada, porque isso é interessante. No romance, eles são exatamente isso. Eles são chamados de... Ela levantou a mão em sinal de protesto. Não, por favor, senhor, não me conte. Se eu souber do que trata a história, não poderei imaginar.
Vai estragar tudo. Está certo. Ficamos em silêncio. Para poder falar de algo diferente, peguei o bordado no chão. Estou vendo que Eva está lhe ensinando a costurar. Sim, ela pacienta, mas acho que está perdendo tempo. Nunca foi boa com agulhas. Como é que você pode saber? Ela ficou espantada com a pergunta. Como posso saber? Ela repetiu. Parecia perturbada, como se a pergunta tivesse mexido com alguma lembrança enterrada. Sua expressão revelava o esforço para tentar lembrar. O que foi? Perguntei por fim, esperando poder ajudá-la. Foi um erro. No mesmo instante, seu rosto retomou a compostura. É só olhar, senhor, para a confusão da pontaria. É só olhar para saber que a pessoa que fez isso nunca soube, nem jamais saberá mexer com uma agulha. Nesse momento, a campainha anunciando o horário dos exercícios soou, e eu lhe disse para pegar seu chale e vir comigo. Quando estávamos ao ar livre, tentei refrescar sua memória em relação ao passado com observações que esperava que fossem vistas como conversa jogada fora. O que acha deste lugar? Perguntei enquanto caminhávamos na direção do rio. Me agrada. Você gosta do campo? Isso aqui é o campo. Como a cidade do outro lado do rio? Eu não estava falando necessariamente sobre este lugar. Estava falando do campo em geral. Ela pensou no assunto. Gosto de grama e de árvores, mas desgosto das gralhas. Dispenso o grasnar das gralhas. O que é que você pensa quando ouve uma gralha? Eu perguntei. O que é que você vê? Ela me olhou nos olhos com um sorriso sardônico que parecia dizer: Você não vai me pegar desse jeito. Por quê? O que acha que eu vejo? Um pássaro preto com um bico preto, e é por isso que você nunca verá uma gralha de noite. Desisti, por enquanto. Decidi seguir outro caminho, envolvê-la em uma conversa casual e esperar que ela deixasse escapar alguma coisa. Mas por que teria pensado nisso? Por que ela estava relutando em se lembrar de qualquer coisa? Sim, com certeza, mas também porque eu tinha a desagradável sensação de que ela talvez lembrasse muito mais do que estava dizendo. Nesse instante, vi as mulheres do terceiro andar caminhando em bloco, unidas por sua corda. Nossos caminhos se cruzaram e paramos para deixá-las passar. Sempre achei aquelas mulheres estranhamente fascinantes e não conseguia tirar os olhos delas. Ocorreu-me que a louca da noite anterior devia estar entre elas e por isso observei cada rosto atentamente. Esperava dar uma boa olhada nela, já que desta vez estaria presa. As mulheres passaram por nós, uma por uma. Algumas abaixaram os olhos ao perceber que estavam sendo observadas, mas muitas me encararam, observando-me tão atentamente quanto eu olhava para elas. Nenhuma delas era a mulher da noite anterior, e fiquei pensando no que teria acontecido com ela. Decidi que iria perguntar a Morgan na primeira oportunidade. Voltei a prestar atenção em Jane Pomba e vi que ela estava olhando para aquele grupo de pacientes profundamente martirizadas. Pela expressão do rosto, parecia uma criança assustada. Evidentemente, estava pensando na possibilidade de um dia estar entre essas infelizes. Percebi sua postura muito ereta, como se por algum instinto procurasse se diferenciar daquelas mulheres, dobradas e encolhidas, como se tivessem vergonha de sua demência. Seu pescoço era longo e branco, como de um cisne. Durante o jantar, Morgan tentou mostrar-se agitado como sempre, todo sorridente e confiante,
mas senti que algo havia mudado. Apesar da animação, da maneira brusca com que se servia e da eficiência feroz com que mastigava a comida, as linhas de expressão do rosto estavam mais fundas e ele parecia cansado. Calculei que sua noite de sono após o incidente com a louca tivesse sido tão conturbada quanto a minha. Queria saber mais a respeito dela, mas seria difícil, porque ao sentar-se ele disse sem olhar para mim: Obrigado por ontem à noite, Shepard. Você se mostrou muito atento e útil. Abri a boca para lhe fazer uma pergunta a respeito da mulher, mas antes que eu pudesse pronunciar uma única palavra, ele continuou: Agora me conte como foi o seu dia. Soube que temos recém-chegadas? Diante da evidente demonstração de que desejava esquecer aquele assunto, seria impossível questioná-lo. Fui obrigado a deixar minha curiosidade de lado e falar sobre as novas pacientes trazidas pelo barco. Ele me fez algumas perguntas, pedindo detalhes que me soaram desnecessários e que me pareceram mais uma tentativa de esquecer os acontecimentos da noite anterior. Assim que esgotamos o assunto das recém-chegadas, ele quis saber como eu me saíra em sua ausência, passando de um assunto a outro sem delongas. Por fim, como não havia mais o que perguntar, houve uma pausa na conversa, e ambos comemos em silêncio. Senhor, em relação àquela mulher de ontem à noite, eu não disse mais nada, pois ele acenou com a mão, descartando a conversa. Não pense mais nisso, rapaz. É apenas uma daquelas coisas que precisamos enfrentar em nossa área de trabalho de vez em quando. Ele não iria me dissuadir tão facilmente. É claro, mas eu não a vi hoje à tarde com as outras mulheres do terceiro andar. Ele deu uma risada que me pareceu despropositada, considerando o seu assunto e o que havia acontecido apenas algumas horas antes. É claro que não! Você não espera que ela se acalme rapidamente depois de uma coisa dessas? Ela está sob contenção. Levará algum tempo até que se acalme. Eu não poderia permitir que saísse até estar absolutamente certo de que é seguro. Você testemunha do quanto ela pode ser violenta. Não gostaria que ela atacasse outra pessoa, não é? Não, é claro que não. Exatamente. E com isso, a conversa foi encerrada. Havia alguma coisa muito estranha envolvendo toda aquela situação. Porém, Morgan fechou a porta para qualquer discussão a respeito da mulher. A única outra fonte de informação seria o Riley, apesar de eu saber que era um tiro no escuro. Ela não demonstrava qualquer simpatia em relação a mim, especialmente pelo que considerava minha paparicação de Jane Pomba. Era evidente que não gostava de ter alguém naquela área da instituição que não estivesse sob o seu controle. Eu conhecia essa hierarquia de dominância desde os tempos da granja. Eu percebia que, apesar de ser médico e O'Reilly apenas a atendente-chefe, ela achava que estava acima de mim na hierarquia do hospital. No entanto, resolvi fazer uma tentativa. Sempre havia a possibilidade de ela deixar escapar alguma coisa. Na manhã seguinte fui atrás dela, encontrando-a por acaso, na sala de hidroterapia, onde eu sabia que estaria. Felizmente estava sozinha aguardando um paciente. Ah, Sra. O'Reilly, disse eu como se estivesse surpreso por encontrá-la ali. Estou à procura do Dr. Morgan. Ele não costuma estar aqui a essa hora. O'Reilly respondera, olhando-me diretamente nos olhos. Ambos sabíamos que eu sabia disso. Bem, acho que ficarei para supervisionar o tratamento. Ela sacudiu os ombros. Como quiser, senhor. É totalmente desnecessário. Sou perfeitamente capaz de cuidar de tudo sozinha. Já fiz isso muitas vezes, como deve saber.
Ah, sim, é claro. De fato, trata-se de um aprendizado para mim. Nem por um minuto sequer tive a intenção de questionar sua competência. Fiz uma pausa. Na verdade, fiquei muito impressionado pela maneira como controlou aquela mulher na noite passada. Ela sacudiu os ombros novamente. Não me pareceu nem um pouco impressionada com o cumprimento. Não foi nada. Já fiz essas coisas dezenas de vezes. Ela me pareceu bastante violenta. Faz tempo que está aqui? Temos muitas iguais a ela, senhor. Ela respondeu, olhando diretamente para mim. Ela não tem nada de especial. Absolutamente nada. Não precisa se preocupar com ela. Estava tentando encontrar outra maneira de estender a conversa a respeito daquela mulher, mas ela falou antes de mim. E como está sua mão, senhor? Pelo que soube, está com uma queimadura bem desagradável. Levantei a mão. Na verdade, não foi nada sério. Doloroso na hora e ainda dói um pouco, mas não há de ser nada. Ainda assim, ela disse, a expressão do rosto impassível, impenetrável. Sorte sua que foi a mão esquerda e não a direita. Caso contrário, não poderia escrever. Eu seria capaz de jurar ter visto a sombra de um sorriso em seus lábios, mas ela desapareceu antes que eu pudesse ter certeza. Havia algo de triunfante em sua postura, e de repente senti um buraco no estômago. Lembrei-me das cartas que havia jogado no cesto de lixo depois de escrever uma versão definitiva para Caroline Adams. Teria O'Reilly encontrado esses papéis? Teria entrado em meu quarto durante a minha ausência? Ou seria apenas paranoia que de alguma forma havia me contagiado por estar no meio de tantas criaturas assombradas por essa sensação? Estaria perdendo o juízo por estar naquele lugar? Agora, se não se opuser, senhor, O'Reilly falou sem tirar os olhos de mim. Tenho de trabalhar. Preciso fazer algumas coisas antes que a paciente chegue. Se o que dissera era uma provocação, uma ameaça pelo fato de eu ter escrito uma porção de mentiras para uma mulher chamada Caroline, eu não poderia retrucar. Nem poderia acusá-la de revirar meu cesto de lixo sem me expor. Eu deveria ter rasgado as cartas não enviadas. Por que não havia feito isso? Fim do capítulo 13. Capítulo 14. Com o correr dos dias, comecei a apreciar cada vez mais o tempo que passava com Jane Pomba. Aguardava ansiosamente por nossas sessões, em parte porque ela era a única pessoa da ilha com quem podia ser algo mais próximo do que eu realmente era. Não precisava fingir como fazia quando estava com Morgan, mas isso ocorria principalmente por causa da própria natureza da garota, dotada de uma mente ágil, vivaz e um senso de humor agudo e reverente. Acima de tudo, porém, tal qual Desdémona com Otelo, eu me apaixonei pela sua linguagem. Conforme imaginava, não era um amontoado de bobagens como Morgan havia decretado. Ele a examinara superficialmente, como fazia com todas as pacientes, e concluiu que aquele dialeto não tinha pé nem cabeça. Mas logo percebi que não apenas fazia sentido, como, de maneira muito peculiar, tinha algumas vantagens em relação à língua padrão. Ela criava novas palavras com base nas velhas, muitas vezes mudando a maneira como eram usadas. Os substantivos se transformavam em verbos, simplificando a estrutura da frase. Mas eu a entendia perfeitamente. Ela inventava palavras e expressões novas com uma força intrínseca capaz de definir a atmosfera de um lugar. Por exemplo, ao chamar a sala do dia, onde antes era obrigada a passar horas sem fazer nada, de
Entediamento do desrespeito. Não conseguia pensar em algo melhor para definir a atmosfera daquelas mulheres entediadas, entregues ao abandono e ao descaso, pois ficavam assim porque ninguém se importava com elas ou com o seu bem-estar. Pouco a pouco comecei a imitá-la em nossas conversas. Não era uma disposição consciente para criar uma sensação de intimidade entre nós, apesar de isso existir, mas simplesmente porque não conseguia evitar. Seu modo de falar era contagiante. Eu lhe dizia coisas do tipo: Você desacompanhou a manhã inteira. Não foi difícil? E ela respondia: Sempre sozinhei. Isso não me incomoda. Quando fiz minhas primeiras tentativas com esse modo de falar, tive a impressão de ter detectado o brilho de um sorriso em seus olhos, apesar de não ter certeza. Também não saberia dizer se ela estava se divertindo por ter me convertido à sua linguagem desconexa ou se zombava de mim por considerar pouco convincentes as minhas tentativas de imitá-la. É certo que me corrigia quando eu quebrava alguma das regras não estabelecidas. Não de forma aberta, pois jamais reconhecemos verbalmente que nos comunicávamos dessa maneira, mas apenas fingindo que não entendera o que eu havia dito. E, se eu não me corrigisse, dizendo algo mais adequado àquele jeito de falar, ela diria, por exemplo: Ah, quer dizer que desentendeu o que eu disse. Mas surgiu um problema. Os problemas sempre surgem. Comecei não apenas a falar como ela, mas também a pensar daquele jeito. Era tão fácil e natural. Além disso, havia alguma coisa que conferia certo prazer às palavras em si, a maneira como uma pessoa pode brincar com elas, como ocorre com a boa poesia, e foi se transformando em algo automático para mim. Uma ou duas vezes cheguei a fazer isso diante de Morgan, dizendo algo como: Ansiei pelo jantar todo dia. Mas felizmente ele não reparou. Precisava me esforçar para não falar como as outras pessoas da maneira como falava com Jane Pomba. Por falarmos de maneira parecida, comecei a alimentar a esperança de que, sentindo-se à vontade comigo, ela passaria a revelar mais coisas a seu respeito. Podia ver que ela estava com amnésia. Era evidente pela maneira como às vezes se esforçava para recuperar alguma lembrança perdida, e pela aflição que parecia sentir quando não conseguia. Ao mesmo tempo, porém, não conseguia evitar a suspeita de que ela se lembrava de mais do que demonstrava. Entretanto, eu não conseguia imaginar qual seria a razão deste segredo, quando sabia que eu estava tentando ajudá-la. No entanto, como alguém que estava sempre fingindo, e não apenas na vida profissional, eu entendia perfeitamente como o subterfúgio acaba se transformando em um hábito difícil de romper. Seria possível que em sua vida anterior ela tivesse se protegido com uma armadura tão forte que continuava a mantê-la sem sequer saber por quê? Jane Pomba acabou se tornando o meu principal interesse, fora minha própria segurança e sobrevivência, claro. Uma vez habituado à rotina do hospital, não havia muito mais com que me distrair. Quanto mais tempo passava com a garota do pescoço de cisne, mais gostava dela e mais curioso ficava em relação ao seu passado. Estava determinado a conseguir qualquer tipo de avanço com ela, sentimento alimentado pelas atitudes de Morgan, pelo seu jeito zombeteiro de referir-se a ela como meu rato de laboratório, e pelo sarcasmo com que falava do tratamento moral. Apesar das brincadeiras ocasionais,
Ele demonstrava certa impaciência com toda a experiência, principalmente com os longos períodos, cada vez mais frequentes, que eu passava ao lado de Jane Pomba. Por causa disso, muitas vezes me atrasava para alguma terapia. Estou falando do quase afogamento e da contenção, que ele e eu devíamos aplicar a uma daquelas infelizes. Por tudo isso, sabia que ele não permitiria que eu continuasse com minha experiência indefinidamente. Havia também a questão do tempo, porque mesmo que Morgan não pusesse um fim naquilo antes de eu ter conseguido algum sucesso, minha própria situação acabaria por se encarregar de fazer isso. Chegaria o momento em que teria de me mexer. Eu não poderia manter aquela situação para sempre, e nem queria, mesmo que fosse mais seguro continuar no hospital. Não era o tipo de vida que eu gostaria de ter. E quanto mais tempo ficasse, quanto mais acomodado me tornasse, maiores as chances de ser desmascarado. Como que para confirmar que não poderia simplesmente enfiar a cabeça em um buraco, como os avestruzes, e que os acontecimentos acabariam por me alcançar, um dia Morgan me entregou outra carta durante o café da manhã. Reconheci a letra de Caroline Adams imediatamente. A única coisa boa era o fato de que, pelo visto, ela era a única pessoa com quem Shepard mantinha alguma correspondência. Guardei a carta no bolso para ler depois, pois não queria despertar a curiosidade de Morgan quanto ao conteúdo da carta. Eu não precisava ter me preocupado. Ele já estava olhando para o relógio, ansioso para dar início às atividades do dia. Quando finalmente consegui escapar para o santuário do meu quarto, rasguei o envelope, ansiando pelo conteúdo daquelas folhas divagantes. Meu querido John, devo mesmo usar a palavra meu? Ainda tenho esse direito? Confesso que não sei. Sinto-me muito confusa desde que recebi sua carta esta manhã. Fiquei muito aliviada, mas também muito ansiosa. Como é possível que duas emoções tão conflitantes ocupem o mesmo peito? Não sei. É evidente que fiquei muito feliz por saber que está vivo e bem, principalmente depois do choque de receber uma carta endereçada com uma letra estranha. Como está sua mão? Espero que esteja melhorando. Apesar de angustiada com a ideia de que esteja ferido e sentindo dores, agradeço a Deus por não ter ocorrido nada pior em meio a tantos feridos e outros tantos mortos. Mas enquanto lia sua carta, minha alegria foi se esvaindo. Tão fria, tão sem emoção. Onde ficaram as frases carinhosas que tanto gosto em suas missivas? Onde ficou a menção ao fato de estar sentindo minha falta? Por que não usou aquela palavra especial para dirigir-se a mim, como sempre fez? Por que não me contou nada a respeito da sua nova vida, de suas esperanças e seus temores, e como isso pode ajudar nosso futuro e possibilitar uma vida em conjunto? Foi como se a carta tivesse sido escrita por um estranho. E no fim, a assinatura sem emoção, sem qualquer demonstração de amor, absolutamente nada. Em vez de palavras carinhosas, apenas uma letra fria, aquele J. Foi como uma inicial em uma tumba. Estou tentando me convencer a lhe dar o benefício da dúvida, tentando entender que deve ter sido difícil escrever com a mão machucada, que o fim abrupto e a assinatura fria são meros indícios do cansaço, de que você estava fisicamente sem condições de escrever mais. Digo tudo isso a mim mesma, mas não consigo me convencer. Convença-me, meu querido, de que estou agindo como uma menina boba e insegura.
Por favor, eu lhe suplico, apesar de temer que, estando em um novo lugar e vivendo uma nova vida, você tenha descoberto que não quer nada da antiga, ou pelo menos uma parte dela, a parte ligada a mim. Por favor, responda assim que receber esta carta para me tranquilizar. Caso contrário, seja misericordioso e acabe de uma vez com esse sofrimento. Com amor, Carol. Minha cabeça começou a girar. Aquelas palavras, escritas por um estranho, me atingiram. Como ela havia chegado perto da verdade? O subterfúgio havia funcionado, mas com uma margem de segurança muito apertada. Eu precisava me livrar daquela jovem idiota, tirá-la de cima de mim, e depressa, antes que começasse a juntar 2 mais 2 e descobrisse a resposta certa. Passei o resto do dia sentindo-me atordoado, como se meus pensamentos estivessem sempre voltando para a carta. Morgan perdeu a paciência. Chegou a dizer mais de uma vez: "Vamos lá, homem, preste atenção ao trabalho. Não tolero coisas mal feitas." Como se houvesse uma maneira mais correta de amarrar na cadeira uma infeliz que não parava de soluçar. Senti vontade de estrangular aquele homem que exigia a minha concentração, quando tudo o que eu queria era sumir dali e elaborar um plano para me livrar de uma namorada problemática. Até Jane Pomba percebeu que havia alguma coisa errada. Quando estávamos fazendo nossa caminhada no horário dos exercícios, ela disse: "Você longevou o dia inteiro de mim." Quando o entardecer finalmente ocupou a propriedade, espalhando as sombras pelos gramados, suspirei aliviado. Jantei rapidamente, sem que Morgan objetasse, e assim que pude busquei o refúgio do meu quarto. Reli a carta e fiquei pensando no que fazer. Só me restava uma alternativa. Precisava romper todos os laços com a senhorita Adams. Era a única saída. Cheguei a pensar que poderia ser divertido dar-lhe um pouco de corda, mas agora via que isso não seria possível. No mínimo porque não poderia usar a desculpa da mão machucada para justificar a letra estranha por muito tempo. Cedo ou tarde o ferimento teria de melhorar. E antes que isso acontecesse, a cada carta vi o risco de me delatar por não entender alguma coisa que ela dissesse, de não conseguir demonstrar conhecimento do que havíamos vivido juntos ou simplesmente usar uma expressão que Shepard jamais teria usado. Sentei à mesa. Peguei a caneta e comecei escrevendo: "Prezada senhorita Adams." Decidi que precisava ser cruel desde o início. "Cara senhorita Adams, é com grande pesar que o faço, mas receio ter de lhe dizer que, infelizmente, seus temores em relação ao nosso futuro relacionamento não são infundados. Gostaria que não fosse assim. Gostaria realmente, mas não é o caso. Acredite quando digo que a amei de verdade e que fui absolutamente sincero em tudo o que lhe disse nos momentos que passamos juntos, naquelas demonstrações de carinho que já não posso mais proferir." Eu estava começando a me divertir. Acho que o acidente de trem mudou meu pensamento. A proximidade da morte me fez analisar minha vida e os rumos que estava tomando. Para mim, pelo menos, o acidente foi um caso feliz, pois evitou que eu caísse em uma situação que seria desastrosa para nós dois. E, estou certo disso, teria lhe causado muito mais sofrimento no futuro do que esta carta no presente. Termino agradecendo pelo afeto que dedicou a mim no passado e com grande pesar pela infelicidade que sem dúvida estou lhe infligindo. Espero e oro para que esse sofrimento dure pouco. Você é maravilhosa e sei que um dia fará a felicidade de algum sortudo. Só que não serei eu
seu servo obediente. J. Pousei a caneta sobre a mesa com um suspiro de satisfação. Era como se tivesse tirado um grande peso das costas, ou como se a sombra de uma criatura maligna tivesse passado por mim e saído à procura de outra vítima. Não dei a ela nenhuma margem para manobras. Mesmo que ela respondesse, eu não teria necessidade de escrever novamente. Não haveria nada de estranho em meu silêncio. Enderecei o envelope, congratulando-me por saber que seria a última vez que faria isso. O assunto estava encerrado e Caroline Adams agora era apenas uma nota de rodapé na história de Shepard. Desci para colocar a carta na caixa do correio, assobiando alegremente. No pé da escada quase derrubei O'Reilly, que apareceu de repente. Ah, é a senhora, Sra. O'Reilly. Era uma constatação óbvia, mas o que dizer diante de um encontro inesperado? Sim, senhor, eu mesma. Ela tinha um jeito irritante de me colocar no meu lugar e fazer com que eu me sentisse um idiota. Enviando uma carta? Disse ela, acenando para o envelope que eu coloquei junto ao peito para que ela não visse o endereço. É o que parece, respondi. Touché. Ela estendeu a mão. Deixe que eu coloco na caixa do correio para o senhor. Ah, não vou lhe dar esse trabalho, respondi segurando a carta com mais força. Além disso, a senhora está subindo. Acabo de me lembrar de algo que preciso fazer lá embaixo. Por isso não será trabalho algum, disse ela estendendo a mão. Apertei a carta contra o peito com mais força, pois tive a estranha sensação de que ela poderia arrancá-la de mim. Aquela situação era tão ridícula quanto uma brincadeira infantil, como se eu estivesse segurando a carta acima da minha cabeça e ela pulando para tentar arrancá-la de mim. É muita gentileza sua, mas estou a caminho da biblioteca e, portanto, tenho de passar pela caixa do correio. Ela deixou cair a mão e assentiu com a cabeça. Checkmate. Muito bem. Então, boa noite, senhor. Ficamos um na frente do outro por um instante e eu disse: Faço o que tenho que fazer então? Havia dito que precisava fazer alguma coisa lá embaixo? Ela me olhou, exibindo aquele sorriso sinistro. Sim, eu disse, senhor, mas acabo de me dar conta de que não será necessário. Encostei no corrimão para lhe dar passagem e, despedindo-se com um aceno de cabeça, ela subiu a escada. Virei-me e fiquei observando seu andar, que me lembrou de um fantasma. Desci e depositei a carta na caixa do correio. Não fui para a biblioteca. O Riley, caso estivesse me vigiando, e eu sabíamos que aquilo não passava de um jogo, por isso, qual seria o sentido? Fim do capítulo 14. Capítulo 15. Reparei que O'Reilly foi se mostrando cada vez mais descuidada nas suas atitudes em relação a mim, chegando a beirar a insolência, mesmo na presença de Morgan. Certa manhã, quando ele chegou à sala de hidroterapia, estávamos preparando uma paciente para o tratamento. Surpreso, ele verificou o relógio e disse: Esta mulher devia estar na banheira há 7 minutos e meio. Qual é o motivo desse atraso? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o Riley falou. Estávamos esperando pelo Dr. Shepard, senhor, mas acho que se atrasou por causa da sua paciente especial. Morgan fez uma careta. As coisas mais importantes primeiro, Shepard. Você precisa estar atento às prioridades. Apenas assenti com a cabeça. E enquanto Morgan pegava os registros da paciente das mãos de O'Reilly, ela me olhou com um brilho zombeteiro nos olhos. Agi como se nada tivesse acontecido,
pois reparei na ênfase que ela havia dado às palavras Dr. Shepard. Isso reforçava meu receio de que ela tivesse revirado o lixo, encontrando os rascunhos de carta para Caroline Adams e descoberto a verdade. Depois disse a mim mesmo que estava sendo idiota. É claro que a carta mostrava minha ambiguidade em relação à moça que teria sido minha noiva, mas não havia nada que indicasse que eu não era quem deveria ser. Repeti isso para mim mesmo, o que não foi suficiente para me tranquilizar. Todas as atitudes de O'Reilly em relação a mim, a falta de respeito, o olhar zombeteiro, a maneira como falava a meu respeito com Morgan na minha presença, como se estivesse acima de mim na ordem hierárquica, indicavam que ela sabia de algo a meu respeito. A questão era: ela usaria essa informação? Se sim, quando? Comecei a odiar seus traços magros e famintos, o rosto ossudo, o pescoço de galinha magricela. Eu havia feito um inimigo sem mesmo ter-lhe causado mal algum. Agora precisava encontrar uma forma de impedir que me prejudicasse. Afinal de contas, a interferência daquela mulher poderia me custar a vida. Eu adoraria lhe dar uma lição por tamanha insolência, mas sabia que seria loucura. Acabaria por provocar exatamente o que desejava evitar. Passei horas deitado na cama, a cabeça pousada entre as mãos, olhando para o teto e observando a escuridão penetrar em meus aposentos. Não adiantou. Não encontrei uma saída. O'Reilly era um barril de pólvora que poderia explodir a qualquer momento. Parecia impossível prever quando isso poderia acontecer e o que fazer quando acontecesse. Mas alguns dias após o incidente na sala de hidroterapia, eu estava fazendo minha caminhada ao lado de Jane Pomba no horário dos exercícios, quando avistei as mulheres do terceiro andar. Ocorreu-me que eu não examinara mais o grupo desde o dia após o incidente com a mulher maluca no escritório de Morgan. Quando tentei encontrá-la e descobri que não estava no grupo. Imaginei que àquela altura ela já devia ter voltado e resolvi procurar por ela. Parei de prestar atenção ao que Jane Pombo estava dizendo. Uma história qualquer que ela havia imaginado com base na imagem da senhora Havisham em Grandes Esperanças, livro que ela estava vendo depois de ter inventado histórias para todas as ilustrações de David Copperfield. Apesar de não saber, é claro, qual era o nome da mulher na ilustração. E mudei de direção repentinamente, para que nosso caminho cruzasse com o das pacientes perigosas. Jane interrompeu a tagarelice, evidentemente surpresa com a maneira como cruzei à sua frente, para seguir em outra direção. Mas como não esbocei nenhuma reação, estava concentrado demais em minha missão, ela voltou a contar sua história. Alguns metros à frente, tivemos de esperar até que todo o grupo passasse por nós. Exatamente como havia acontecido da outra vez. E Jane parou de falar enquanto olhávamos para elas. Percebi uma sombra de medo em seu rosto, e não era preciso ser psiquiatra para saber que ela estava pensando de novo na possibilidade de um dia estar entre aquelas infelizes. Mas foi algo momentâneo e não tive tempo para observá-la, pois precisava examinar o rosto das mulheres que estavam passando. Olhei atentamente cada uma delas e não a encontrei. A mulher maluca não fazia parte do grupo.
Fiquei imaginando se minha mente estaria me pregando uma peça. Se no tumulto do escritório de Morgan eu havia ficado tão apavorado que não consegui ver o rosto da mulher direito, mas descartei essa hipótese imediatamente. Seu rosto estava gravado em minha mente com ácido. Eu lembraria daquele rosto até o fim da vida, junto com o de outras mulheres, é claro. Também me ocorreu que seu rosto poderia estar tão transtornado pelo frenesi do momento que ficaria irreconhecível no vazio daqueles rostos que se arrastavam diante de mim. Aquele amortecimento que representava uma espécie de repouso. Mas essa ideia também me pareceu fantasiosa. Mesmo considerando a diferença entre as duas situações, não havia ninguém ali sequer remotamente parecido com aquela louca endemoniada. Quando as últimas mulheres passaram por nós, parei a assistente que vinha atrás do grupo. Pois não, senhor. Diga-me, onde está a outra mulher da ala do terceiro andar? Que outra mulher, senhor? Acho que não sei do que está falando. Todas as mulheres da ala de segurança estão aqui. Todas? Tem certeza? Não há nenhuma doente ou sob contenção em outro lugar? Ela me estranhou. Não, senhor. Estão todas aqui, não há mais ninguém. Assenti com a cabeça e ela correu para alcançar o grupo. Fiquei ali parado, olhando para elas. Estranho, disse para mim mesmo. Muito estranho. O quê? Perguntou Jane Pomba. O que é estranho? Só então percebi que havia falado em voz alta. Nada, respondi com um sorriso. Mas o que é que você estava falando sobre a velha senhora do vestido de casamento? Ah, o senhor não estava ouvindo, estava? Ela respondeu. Isso já passou. Agora estamos em um barco a remo. Muito bem. Recomece a remar. Ela obedeceu, mas receio que tenha me achado tão desatento quanto antes. Eu estava com a cabeça ocupada demais. A primeira ideia que me ocorreu foi falar de novo com Morgan, considerando que a assistente estivesse correta, e ela havia sido muito clara em sua resposta. Então Morgan havia mentido. A louca, era assim que pensava nela, apesar de todas ali serem loucas, não estava no terceiro andar, apesar de ser extremamente violenta, como as cicatrizes no meu rosto e a queimadura em minha mão podiam comprovar. Então, onde estava? Além disso, a atendente parecia não conhecê-la. Afirmara enfaticamente que não havia outra mulher naquele andar, e eu tinha certeza de que se perguntasse a Morgan pela mulher e dissesse que ela não estava presente na hora do exercício, ele diria a mesma coisa que havia dito antes, que estava sob contenção, porque ainda estava perturbada demais para conviver com as outras. Relembrei aquela noite a agitação de Morgan, a discussão com O'Reilly, sua irritação e como ela respondera agressivamente, algo que eu nunca tinha ouvido antes. E havia também o registro do pagamento de $20, uma fortuna para uma mulher como Riley. Qualquer que fosse o segredo envolvendo aquela mulher, não havia dúvida de que os dois estavam juntos naquilo. Comecei a ver que essa era a fonte de segurança e arrogância de O'Reilly. Também percebi que era um caminho a explorar para acabar com o seu domínio. Naquela noite, fui verificar como estava a sala de jantar enquanto as pacientes faziam sua refeição. Eu e Morgan nos revezávamos nessa tarefa. As atendentes eram perfeitamente capazes de cuidar de tudo, mas Morgan gostava de mostrar que controlava tudo com mão de ferro. Ele acreditava que nossa presença mantinha os funcionários em seus lugares,
sem descuidar do padrão de qualidade. Vi O'Reilly do outro lado da sala, o olhar examinando as mesas à sua frente como uma ave de rapina. Ela me cumprimentou com um leve aceno de cabeça ao perceber minha presença, e não pude deixar de pensar que sua presença ali era um desperdício. Ela teria feito fortuna se estivesse no palco. Continuou a fazer o seu trabalho, como se eu não existisse. Uma rainha em seu pequeno reino, precisando de uma lição. Fui arrancado dos meus pensamentos por uma briga em uma das mesas próximas a mim. Duas mulheres lutavam por um pedaço de pão, uma delas apertando-o contra o seu peito e a outra tentando tirá-lo à força. De repente, a que estava segurando o pão deu um tapa na cara da outra. Acenei para a atendente mais próxima que não havia se dado conta da disputa, e ela se apressou em separar as mulheres, dando outra fatia à mulher que havia ficado sem pão. A mulher pegou o pão com raiva e dirigiu um olhar fulminante para a outra. Fiquei fascinado com a cena e por um instante fiquei curioso para saber se ela iria revidar o tapa. Senti certa agitação ante a perspectiva de uma luta, com as mulheres se mordendo e se arranhando, mas nada aconteceu. As mulheres se aquietaram e retomaram sua refeição. Olhei para o outro lado da sala e vi que O'Reilly havia sumido. Atravessei a sala e fui até o outro lado, imaginando que durante a confusão com as pacientes, falando, discutindo e apelando para a ajuda das atendentes, que corriam de um lado para o outro, eu simplesmente a perdera de vista. Mas não, ela havia sumido mesmo. Saí da sala de jantar e peguei o corredor até a sala do dia. Vazia. Eu não tinha ideia de para onde O'Reilly poderia ter ido. Procurei em todos os lugares onde imaginava poder encontrá-la, mas nenhum sinal dela. Acabei percorrendo todo o prédio, mas não consegui encontrá-la. Voltei para a sala de jantar e ela continuava desaparecida. Decidi sair por uma porta do outro lado, que dava em um corredor dos fundos, paralelo ao corredor da frente. Encontrei O'Reilly quase que imediatamente, caminhando em minha direção. Cumprimentei-a com um aceno de cabeça e passei por ela para não levantar suspeitas. Eu podia sentir seus olhos nas minhas costas, mas quando finalmente me virei, ela não estava lá. Eu nunca havia estado naquela parte do edifício. Não havia nada ali que tivesse qualquer coisa que ver comigo. E minha simples presença devia ter deixado O'Reilly desconfiada. Até onde eu sabia, aquela passagem levava para a cozinha, a lavanderia e as despensas, lugares com os quais eu nunca me preocupei. Talvez O'Reilly tivesse ido fazer alguma coisa em um deles. Então, descobri algo que me fez pensar que não tinha. O que descobri, perto do fim do corredor, era algo que me interessava bastante: as escadas do fundo. Estaria fantasiando ou O'Reilly havia sumido da sala de jantar para ir cuidar da sua própria paciente especial? Teria desaparecido para cuidar de alguém que estava sob sua única responsabilidade? Talvez tivesse ido até a cozinha para pegar comida e levá-la a uma mulher que estava trancada em outro lugar? Meu coração começou a acelerar. Eu havia tropeçado em um mistério. Isso era certo. Mais tarde, deitado na cama e lendo meu Shakespeare, comecei a refletir sobre uma lição tirada de Hamlet. Não adiantava ficar me enganando, esperando que algo acontecesse, porque se fizesse isso, aconteceria algo ruim.
Eu precisava começar a dar as cartas. Precisava assumir o controle da situação ou estaria tudo perdido. Decidi que começaria a seguir O'Reilly e descobriria a verdade. Fim do capítulo 15. Gente, terminamos mais um bloco de capítulos. Ai, caramba. Quem aí ficou com dó da Caroline Adams? Ah, eu fiquei pensando, gente, sinto muito. O que esse cara aprontou com o John Shepherd? Porque agora eu vou chamá-lo de esse cara. Não é o médico, não é o noivo, tá se fazendo passar por psiquiatra. Ai, ai, ai. Bom, muito obrigada por vocês me acompanharem até aqui, mais uma vez, mais um dia, mais uma semana. Se você gostou da leitura, por favor, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. Se você quer receber os avisos de quando tiver vídeo novo, por favor, aciona o sininho de notificação. Deixa sua mensagem para mim, compartilha comigo o seu pensamento sobre o que estamos lendo. Me deixe sugestões para as próximas leituras. Um beijo, um ótimo final de semana. Tchau!